Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Guilherme e eu vou dar início à apresentação do resumo do trabalho Influência de três espaçamentos de plantio na produção de biomassa em eucaliptos, que foi desenvolvido por mim sob orientação do professor Renato Castro, a quem eu agradeço pela oportunidade. A nossa apresentação está dividida de maneira semelhante a um artigo científico. Nós teremos uma introdução, seguiremos para os objetivos específicos, materiais e métodos, resultados encontrados, e faremos então as nossas considerações finais. Como nós vimos ao longo da semana, os sistemas agroflorestais são tecnologias do uso da terra que concatenam aspectos produtivos e conservacionistas ao permitirem o cultivo de uma ou mais espécies vegetais consorciadas ou não à produção animal em uma ou mais unidades de manejo. Aqui, a título de ilustração, nós trouxemos uma imagem de um sistema agroflorestal que está instalado no município de Cordesburgo, que fica aqui próximo ao campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del Rei, e que é referência tanto em termos de produtividade quanto em termos de diversidade. Aqui na imagem a gente observa alguns indivíduos de eucalipto, bananeiras e diversas hortaliças. Como todo empreendimento, os sistemas agroflorestais podem apresentar características consideradas como vantagens ou desvantagens. Como vantagem, a gente pode pensar aí no maior equilíbrio ecológico que é inerente aos sistemas agroflorestais, já que em sua arquitetura já que sua arquitetura vai ser composta por pelo menos duas espécies. São ambientes que possuem elevada atividade vegetal de captação de carbono. Eles promovem a diversificação do uso do solo, criam novas oportunidades de mercado e podem apresentar uma ampla gama de possibilidades em função da riqueza biológica dos locais em que estão inseridos, já que tanto a biodiversidade introduzida quanto a nativa podem serem utilizadas com os fins de aproveitamento econômico. Como desvantagens, nós podemos pensar que, quando comparado aos sistemas de monocultivo, os sistemas agroflorestais apresentam menor produtividade por indivíduo de espécie madeireira. São sistemas que demandam maior mão de obra, uma característica que pode ser tanto positiva quanto negativa. Precisaria aqui analisar em qual contexto que esse agrossistema vai estar inserido. E também pode-se pensar na baixa adesão por parte dos produtores rurais, que tendem a aderir mais a sistemas mais convencionais de cultivo. E dentro desse contexto, nossos objetivos foram avaliar quantitativamente a produção madeireira de três plantios de eucaliptos instituídos com espaçamentos amplos, espaçamentos distintos aí que são compatíveis com o que é comumente recomendado para a instituição de sistemas agroflorestais, para poder então inferir sobre qual seria o melhor espaçamento de plantio para o eucalipto quando a espécie madeireira for o enfoque principal do agroecossistema. Sobre os nossos materiais e métodos, os três plantios que avaliamos encontram-se na Fazenda Água Limpa, em Brasília, no Distrito Federal, e os três espaçamentos distintos estão aqui descritos, sendo o tratamento 1 um menor espaçamento de plantio, que apresenta por consequência a menor área vital disponível, e o tratamento 3, o maior espaçamento de plantio com maior área vital disponível. O inverso aqui para a densidade de plantas por hectare, uma vez que quanto maior o espaçamento de plantio, menor será o número de plantas por unidade de área. Ainda sobre os nossos materiais e métodos, para o inventário florestal, nós utilizamos os dados de cubagem para árvores presentes em cada um dos três tratamentos para calcular o fator de forma dessas árvores. De posse dos fatores de formas por tratamento, nós extraímos a média de cada um desses três tratamentos e estimamos o volume das demais árvores presentes no povoamento. As demais árvores, nós já conhecíamos os valores de DAP e altura. A estimativa de biomassa foi feita através da multiplicação do volume encontrado para cada uma das árvores vezes o valor médio de densidade básica da madeira por tratamento. As análises estatísticas que nós fizemos foram a análise de normalidade dos dados, a análise de variância e a análise de homogeneidade das variâncias. As estimativas de carbono consideraram uma relação do IPCC que diz que 48% da biomassa encontrada por um componente arbóreo diz respeito ao carbono que está presente nele.
Entrando agora nos nossos resultados. Sobre as médias dendrométricas que encontramos, o maior diâmetro altura do peito foi registrado para o tratamento 3, enquanto o menor DAP foi registrado para o tratamento 1. Isso pode ser explicado pela menor competição entre as plantas em esplaçamentos mais amplos, como é o caso aqui do tratamento 3. Para a altura, é justamente o contrário, foi encontrado justamente o contrário. Para os menores espaçamentos, nós encontramos maiores alturas, uma vez que as árvores, neste caso, vão competir por luz e, por isso, investir em crescimento em altura, e menor altura foi registrada para os maiores espaçamentos de plantio, já que as árvores aqui, neste caso, não estão tão preocupadas em desenvolver em altura e sim se desenvolver em diâmetro. O volume de madeira em metros cúbicos por hectare foi menor para o tratamento 3, e isso pode ser explicado pela menor densidade de plantas por hectare nesse espaçamento, em função do maior espaçamento de plantio. Para o tratamento 1, registramos a maior quantidade de volume de madeira em metros cúbicos por hectare, que pode também ser explicado pela maior presença de árvores por área. É importante a gente pensar aqui em termos individuais, porque o preço da madeira das árvores é fortemente influenciado pelo seu porte. E o porte está bastante relacionado ao diâmetro dessas árvores. Aqui, se a gente observar, aos 4 anos de idade, o tratamento 1 foi 15,23 para o DAP e para o tratamento 3, 16,91. Nós tivemos aqui o ganho de quase 2 centímetros em diâmetro. Então, quando se intenciona produzir madeira para fins de serraria, é interessante sim pensar nos espaçamentos mais amplos. Aqui o que temos é a biomassa total em toneladas por hectare, dividida entre biomassa do fuste e biomassa da casca por tratamento. Temos também os resultados dos nossos testes estatísticos que nos permitiram concluir que os tratamentos 1 e 2 são estatisticamente semelhantes, ao passo que o tratamento 3 difere estatisticamente dos outros dois. Importante a gente lembrar que 48% da biomassa encontrada para cada um dos 3 tratamentos corresponde ao carbono. Essa é uma importante variável, já que o mercado de carbono está em plena ascensão. Passamos então agora às nossas considerações finais, começando com as nossas conclusões. A primeira delas é que existe diferença estatística entre pelo menos 2 dos 3 tratamentos. A segunda é que há um indicativo de correlação positiva entre o aumento de área vital disponível para as plantas e o incremento em produção de biomassa em nível individual. No entanto, fica evidente que a biomassa produzida por hectare será influenciada negativamente pelo aumento do espaçamento de plantio, uma vez que em maiores espaçamentos de plantios teremos menor número de árvores por unidade de área. A nossa terceira e última conclusão é que, com as métricas encontradas com o inventário aos 4 anos, o tratamento 3, que possui o maior espaçamento, produzirá árvores de maiores diâmetros. Essa é uma informação interessante, uma vez que, como já dito anteriormente, o preço da madeira é fortemente influenciado pelo porte da árvore, sendo quanto maior o porte, maior o preço da madeira. Tendo sido o tratamento 3 encontrado o maior diâmetro e estando o diâmetro fortemente relacionado ao porte da madeira, este seria um espaçamento interessante a ser pensado aí na composição de sistemas agroflorestais, cujo enfoque principal seja a produção madeireira. E por fim, gostaria de agradecer aos professores e professoras que fazem parte da nossa trajetória acadêmica, agradecer especialmente ao professor Renato e aos meus demais orientadores e orientadoras, agradecer à comissão organizadora do primeiro encontro de sistemas agroflorestais do Departamento de Engenharia Florestal da UFSJ, tanto pela organização do evento quanto pelo reconhecimento a nós conferido. E também quero agradecer à CNPq, à FEPENIG e ao UFSJ nas figuras da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão e da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil pelos apoios financeiros a nós concedidos. Agradecer também a todos que acompanharam essa apresentação e eu deixo aqui os meus contatos. Olá, eu sou o Raul, estou aqui para apresentar esse nosso trabalho desenvolvido pela equipe de silvicultura na Universidade Federal de Lavras. Sou estudante pelo programa de pós-graduação de Engenharia Florestal. Júlia é nossa ajudante da iniciação científica
Rodolfo e Anatólio são do doutorado e o Lucas Amaral é nosso orientador. O título do nosso projeto são Procedências de Eucaliptus cloesiana em Sistema Silvipastoria aos 5 anos e meio de idade em bom sucesso. Os sistemas silvipastoris correspondem a uma modalidade de sistema agroflorestal aonde se integra a produção de animais, plantas forrageiras e árvores. Corresponde a uma estratégia de desenvolvimento sustentável, onde benefícios produtivos incluem benefícios sociais, econômicos e ambientais. O eucalipto possui diversas razões para ser utilizado em sistemas agroflorestais e outros sistemas integrados de forma geral. Dentre essas razões inclui o rápido crescimento, adaptabilidade ecológica, uso da madeira, conhecimento das práticas silviculturais já bem consolidado e melhoramento genético em estágio já avançado. Dentre as diversas espécies de eucaliptos utilizadas, algumas delas permanecem pouco utilizadas, como é o caso do eucaliptus cloesiano, que possui como principal característica sua madeira densa e extremamente durável. O objetivo do nosso trabalho foi estudar o potencial de estabelecimento de 4 procedências de eucalipto cloesiana em sistema silvopastoril no município de Bom Sucesso. As procedências utilizadas vieram de populações encontradas em Itamarandiba, Bom Jardim de Minas, Caiçara e Viçosa. O espaçamento utilizado foi de 3 por 2 mais 10 metros, ou seja, linhas duplas de eucalipto espaçadas com faixas de 10 metros de capim braquiário. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados completos, com 4 repetições e 15 plantas por parcela. E foram avaliados o percentual de sobrevivência e a altura total dos indivíduos. Essa é a nossa área experimental, em Bom Sucesso. E esse é o croquis do espaçamento utilizado. Como podem ver, 3 metros entre linhas, 2 metros entre plantas e uma faixa de 10 metros de capim entre as faixas duplas de eucalipto. Nos resultados, encontramos que não houve diferença significativa quanto à sobrevivência nem quanto à altura dos indivíduos. A sobrevivência indica o potencial de adaptação e vigor dessas espécies diante das condições ecológicas encontradas no local. O valor médio de sobrevivência dentre as procedências foi de 72,25%, o que corresponde a uma moderada adaptação ao local. Já a altura média encontrada entre as procedências foi de 17,3 metros, que é um resultado esperado para uma espécie que não foi alvo de intensos programas de melhoramento genético como outras espécies do mesmo gênero. Em conclusão, podemos dizer que estudos desse tipo, que incluem testes genéticos, inclusão de novas espécies florestais, sistemas integrados, devem ser amplamente incentivados a fim de promover conhecimento científico e desenvolvimento de tecnologias para o reflorestamento sustentável, que alia benefícios sociais, econômicos e ambientais. Nossos agradecimentos aos órgãos financiadores, CNPq, FATEMI, CAPES e também à equipe organizadora do primeiro encontro de sistemas agroflorestais. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas presentes nesse encontro virtual. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas experiências agroecológicas. Estou muito feliz em participar do primeiro encontro de sistemas agroflorestais em caminhos para a sustentabilidade. Eu me chamo Otávio Pereira Araújo, sou técnico agrícola pelo Instituto Federal do Piauí, Campus Cocal, licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, e tecnólogo em agroecologia pelo Instituto Federal do Piauí, Campus Cocal. Atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em agroecologia pelo Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre. Além de
é estudante, pesquisador, extensionista. Eu me considero e sou com muito orgulho filho de agricultor e tenho em mim a identidade de jovem rural. Pessoal, hoje eu vim compartilhar algumas experiências que eu tive ao longo do meu trabalho profissional como extensionista e pesquisador. E esse trabalho ele é intitulado Implantação do Sistema Agroflorestal na Comunidade Otis, como alternativa agroecológica para famílias que praticam a agricultura de subsistência. O sistema convencional de agricultura convencional ele é considerado altamente dependente de insumos externos, tais como fertilizantes e agrotóxicos. E a gente sabe que esses insumos químicos eles geram uma série de impactos socioambientais. Ambientais porque podem gerar problemas de fertilidade do solo, pode gerar problemas inclusive na saúde do produtor e do consumidor, e a dependência desse tipo de manejo pode também causar danos econômicos. O sistema convencional é um sistema muito utilizado, porém também é considerado um sistema caro. Entre os diversos sistemas de produção agrícola, também está o modelo de corte e queima para fins produtivos, que é aquele tipo de sistema que é praticado por pequenos produtores provenientes de agricultura familiar. Porém, essa estratégia de manejo ela é muito limitada devido às condições do regime de chuvas no Piauí, sendo utilizado uma vez ao ano no plantio de culturas anuais. Essas culturas tais como milho, feijão, abóbora, arroz, entre outras culturas. A comunidade Otis, situada na zona rural de Cocal, Piauí, ela é composta por pequenos produtores rurais que utilizam técnicas de produção provenientes da agricultura de subsistência, ou seja, a agricultura de corte e queima. Percebe-se que a demanda por uma agricultura buscando a sustentabilidade é muito importante, pessoal, ou seja, é primordial. A agroecologia ela acaba surgindo como alternativa. A gente sabe que a agroecologia ela desempenha um papel fundamental na agricultura por conta de diversos benefícios e vantagens que acaba proporcionando uma qualidade de vida mais adequada, tanto ao produtor quanto ao consumidor, qualidade do alimento, aos parâmetros da sustentabilidade, valorização do trabalhador, rastreabilidade dos produtos e também beneficiando aí a conservação e a preservação do meio ambiente. Então, nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi implementar um sistema de agroflorestal, um sistema agroflorestal chamado também de SAF na comunidade Otis, na perspectiva de contribuir no contexto ambiental, social e econômico da propriedade rural. Bom, quando a gente vai procurar o agricultor, a gente tem que saber levar essas informações ao produtor. Não é chegar lá na propriedade rural e fazendo o técnico como abordar de qualquer forma. Você tem que saber levar essas informações. E aí é por isso que existe a sistematização das informações. Elas têm que ser bem desenhadas, elas têm que ser levadas ao agricultor de uma forma bem clara e prática para que ele possa entender. De qualquer forma, você não vai chegar lá para intervir, você vai chegar lá para contribuir nesse processo produtivo daquela propriedade rural. Então, o que foi que a gente fez? Primeiro, a gente explicou para eles o que são os sistemas agroflorestais, quais os benefícios, quais as vantagens, o passo a passo de implantação, como funciona, e falamos também que a gente ia fazer todo o acompanhamento partindo desde a implantação do sistema até o processo de comercialização, e a gente viu que eles ficaram muito felizes, foi então que a gente deu início. Então, foi o que a gente fez primeiro. A gente mostrou algumas formas de consórcios que existem, explicando a eles o que é um extrato emergente, o que é um extrato alto, o que é um extrato médio, o que é um extrato baixo e quais culturas se adequam a cada tipo de extrato que vocês estão vendo. Depois disso, a gente fez o planejamento da área. Só que a gente fez a escolha da área, onde a gente fez a limpa da área, isso de acordo com o tamanho da área, no caso que foi 60 por 40. E aí a gente decidiu com eles
a implantação de culturas. Tivemos que falar para eles que é muito importante e essencial reconhecer o potencial da localidade e da comunidade, para que eles possam contribuir e auxiliar na escolha das espécies que eles quisessem também implementar naquele sistema. Foi então que a gente decidiu, no espaço de 60 por 40, obedecendo espaçamento entre linhas, né, entre canteiros, que vocês podem observar que a gente se baseou nessa imagem. A gente colocou as árvores de 8 em 8 metros e também a gente teve as frutíferas entre 5 e 5 metros. E além de outros espaçamentos que a gente pode detalhar depois. E a gente decidiu então com os agricultores implementar as seguintes culturas: ipê, imburana, jatobá, oitizeiro, jaca, café, mamão, cereja, jambo, leucena, glericídia, capim, tomate, pimentão, pimenta, cheiro verde, alface, beterraba, cenoura, laranja, limão, milho, feijão, abóbora, macaxeira, entre outras culturas selecionadas. Então o projeto foi realizado na comunidade Otis, fica localizado no município de Cocal, Piauí, no período de outubro de 2019 a julho de 2020. Porém, como se trata de um sistema agroflorestal e requer monitoramento e assistência, o trabalho ainda está em andamento. Então, para atingir o objetivo proposto, foi necessário executar a metodologia descrita a seguir também anteriormente. Então, a gente fez a escolha da área, fizemos as marcações e o levantamento de canteiros. Então, fizemos o plantio das culturas selecionadas, no qual a gente já citou no slide anterior. Como resultados, foi possível obter, no contexto ambiental, nós constatamos que o sistema agroflorestal, pessoal, ele contribuiu na melhoria da qualidade do solo, recuperação de área degradada, sendo que a área, é interessante falar isso, e muito importante, que a área que foi utilizada para implantar o sistema agroflorestal era o que a gente chama de roça, onde eles plantavam as culturas anuais, faziam a prática da queima. Então, acabou virando uma capoeira, a gente reaproveitou essa área, cuidando, preservando e implantando o sistema agroflorestal, além de promover condições propícias da fauna e flora. Já no contexto social, foi possível observar que esse modelo sustentável de produção pode gerar empregos diretos na questão de empregar a família, e a gente sabe também que os alimentos produzidos no sistema agroflorestal têm outra característica que pode ser o beneficiamento desses alimentos, e também os empregos diretos para os agricultores, que são aqueles que fazem parte da comunidade. Já no contexto econômico, verificou-se que o sistema agroflorestal oferece condições financeiras favoráveis, podendo melhorar e aumentar a renda dos produtores. Como já dito antes, os alimentos coletados no período de fevereiro a maio de 2020 foram destinados aos agricultores que participaram da implantação do sistema. Então, além de consumir, a sobra desses alimentos que foi coletada nesse período foi comercializada na Feira Livre de Cocal. Então, conclui-se que esse tipo de atividade agroecológica é economicamente viável e atende aos parâmetros sociais e ambientais, podendo ser replicado em outras propriedades locais. Para que se tenha êxito, faz-se necessário acompanhamento e capacitações dos agricultores. Pessoal, essa foi a minha primeira experiência com sistemas agroflorestais. Se houver alguma dúvida, se alguém quiser acompanhar, esse é o meu contato, esse é o meu e-mail, pode ficar à vontade que eu estarei disponível para tirar todas as dúvidas e para continuar relatando as minhas experiências com sistemas agroflorestais. Meu muito obrigado, saudações agroecológicas a todos vocês. Pessoal, mais uma vez, boa noite, saudações agroecológicas a todos. Eu vou dar continuidade agora explicando o segundo assunto, que é intitulado Integração do Sistema Agroflorestal na Escola Agrícola no município de Cocal, Piauí. Na apresentação passada eu cheguei a falar que aquele tinha sido a minha primeira experiência. Na verdade, essa trabalhando na escola agrícola, né, porque além de ter as formações acadêmicas citadas no trabalho anterior, eu trabalho como professor.
em escola agrícola, e foi então na escola de Cocal que eu desempenhei e desenvolvi esse projeto. Além de mim, fizeram parte também Gustavo Rodrigo de Souza e o Maurício Novaes Souza, que são meus colegas de profissão. Bom, as escolas agrícolas elas visam oferecer oportunidades essenciais no processo de aprendizagem, tanto na escola quanto no campo. A gente sabe que o ensino-aprendizado repassado e a estratégia utilizada por essas escolas é diferenciado. É tão tal que as escolas agrícolas elas têm como característica alternar o tempo. Eles têm o que a gente chama de tempo escola, que acontece quando os alunos ficam cerca de 15 dias na escola, fazendo a disciplina, estudando, tendo as aulas práticas, e depois eles retornam ao tempo comunidade, que é onde eles vão colocar em prática o que eles aprenderam dentro de sala de aula. Com essa formação, eles poderão, então, se formar como profissionais capacitados para poder atuar no âmbito rural, indo desde a agricultura até a agropecuária. Então, dentre os sistemas produtivos, se destacam os sistemas agroflorestais, que são os chamados SAF. Eu digo isso porque quando os profissionais trabalham no âmbito rural, eles vão se deparar com a falta ou então a demanda de trabalho, né? Os jovens rurais, eles têm essa dificuldade, eles são taxados também como o futuro da nação. Assim, jovens são taxados. Eu, particularmente, como jovem, sempre fui taxado como futuro da nação. Na verdade, nem é assim, porque nós, enquanto estudantes, sempre também tivemos dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Então, o sistema agroflorestal ele também pode servir como uma alternativa econômica para que nós, jovens, possamos se estabilizar e estabilizar a família, a questão financeira, a questão ambiental, a questão social também. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi apresentar a importância dos sistemas agroflorestais como modelo produtivo, socioambiental e econômico para a fixação do jovem no campo. Uma vez que a gente sabe que a gente tem essa problemática dos jovens que habitam na zona rural, que é a questão do êxito rural, que é aqueles que saem da sua zona de conforto, da propriedade rural, para ir para as cidades grandes em busca de novas oportunidades, que na maioria das vezes não conseguem e são obrigados a voltar para casa. Então, esse trabalho ele foi conduzido no Centro Estadual Educacional Deputado Ribeiro Magalhães, localizado no município de Cocal, Piauí, no período de fevereiro a agosto de 2018. A metodologia foi a mesma citada no trabalho anterior. Foi realizado um planejamento antes de partir para a prática, que compreendeu as etapas de limpeza da área, preparo do solo, seleção e escolha das culturas a serem implementadas. Uma delas se pode citar são a bananeira, o mamão, porque essas frutas elas podem inclusive e foram realmente assim que deu frutos levadas ao refeitório para que eles pudessem lanchar e também almoçar a partir de feijão com as hortaliças, eles se alimentarem do que eles mesmos estavam produzindo. Vocês podem observar nesses processos metodológicos as fotos registradas durante as etapas de implementação e implantação do sistema agroflorestal. A gente tem essa primeira foto onde ela acontece a escolha da área, o levantamento dos canteiros. Esse aqui era uma área abandonada que a gente acabou aproveitando. Aqui a gente tem a instalação das aves, porque além da parte vegetal, nós também, ao lado tinha uma área abandonada, a gente aproveitou para fazer uma instalação de um aviário. As aves aqui já estavam um pouco grandes, mas a gente pegou as crias bem pequenas e aí elas já estavam bem desenvolvidas. Foi então que a gente realizou, partindo dessa imagem primeira, o plantio das culturas selecionadas. Claro que aqui elas já estão um pouco mais desenvolvidas. Então a gente escolheu plantas forrageiras, plantas anuais, como milho, feijão, as forrageiras como eu citei, feijão guandu, feijão de porco, feijão de corda. Também colocamos na área
glericídia, como forrageira, leucena. Além dessas, a gente também trouxe as fruteiras, como eu já citei, a bananeira, o mamão, que foram as principais culturas, né, que tinham uma repetição maior de plantas. Tivemos as árvores, tivemos também as hortaliças, que foram aquelas que saíram primeiro do sistema e que deu tempo os alunos verem na prática, né, produzirem, depois consumirem o que eles estavam produzindo, plantas medicinais. A gente falou para ele que o principal objetivo dos sistemas agroflorestais é plantar e aprender com a natureza, claro que respeitando os processos culturais também. Como resultado desse projeto, pode citar que a gente constatou que ao final desse projeto houve a interação total e participativa dos discentes e da comunidade escolar. Esqueci de citar, mas esse projeto, antes de ser levado para a prática, ele passou pela direção da escola, pela equipe técnica, depois foi apresentado aos alunos do terceiro ano do ensino médio, que são os alunos que fazem o curso concomitante ao curso de agropecuária, e eles ficaram muito felizes, porque eu era o professor, inclusive mediador dessa disciplina de agricultura sustentável, e aí eles puderam perceber a importância do sistema agroflorestal como uma alternativa econômica e ecologicamente correta também. Então, houve interação dos alunos na busca por capacitações e aprofundamento de conhecimento sobre os sistemas agroflorestais. Os produtos gerados, alface, tomate, cheiro verde, feijão, milho e banana, foram destinados ao refeitório da escola para que eles pudessem consumir o que eles estavam produzindo. Então, pessoal, de maneira geral, foi possível constatar que a introdução de práticas agroecológicas, bem como sistemas agroflorestais, na matriz curricular das escolas agrícolas é muito vantajosa. E, além disso, serve como divulgação dessa área, dessa disciplina que é transdisciplinar, que é a agroecologia. Conclui-se, então, que houve a percepção no interesse dos discentes na área da agroecologia, o que pode resultar na formação de futuros profissionais preocupados com o atual cenário ambiental, evidenciando que o projeto é uma alternativa viável e ecologicamente correta. Bom, pessoal, aqui eu encerro a minha participação. Saudações agroecológicas, meu muito obrigado. Aqui está disponível o meu e-mail e o meu contato para que, caso vocês queiram conhecer mais de perto esses relatos, vocês possam entrar em contato e a gente compartilhar de conhecimento, porque a agroecologia ela nos proporciona isso, né? Compartilhar conhecimento.